A proposta de hoje é nós vermos os benefícios previdenciários, um a um, todos eles, para vocês começarem para vocês iniciarem, né, na Previdência Social, no trato da Previdência Social, pelo que há de maior procura no escritório da gente, né, no dia a dia do nosso trabalho. E por que é muito importante nós estudarmos os benefícios? Porque as pessoas, quando vão procurar o nosso escritório, procurar os nossos serviços, eles não falam assim, né? Ah, eu quero que você faça uma análise do meu caso e veja o que é melhor para mim. Não, eles falam assim, ah, eu quero me aposentar por tempo de serviço. E aí, se a gente não está muito familiarizado com o negócio, a gente fica com cara de planta, né? Fala assim, como assim, né? Então, a ideia é introduzi-los nesse passo a passo e, ao final da aula, nós vamos estudar juntos, fazer juntos um caso prático, no sentido de como recepcionar essas informações, de como colocá-las num papel, de maneira que vocês consigam, depois disso, dar um retorno para esse cliente e fazer as coisas que precisam ser feitas na sequência. Seja o ingresso do pedido administrativo, seja o ingresso judicial, o que for, o que tiver que acontecer com aquele caso, que vocês consigam dar um encaminhamento, tá certo? E eu fui ontem preparando o material de hoje, né, dessa aula, eu comecei assim, aí você começa a pesquisar e lembrar de coisas. Eu já destrinchei uns 3 cursos depois desse. Vocês preparam. Vocês preparam que já tem um monte encaminhado já. Tudo sobre benefícios, porque é muita coisa. No começo eu falei, não, umas 5 horas é o suficiente, né, para nós vermos. Aí ontem eu já falei, meu Deus, não vai dar tempo. É muita coisa, é muita coisa. Então vamos tentar ver tudo. Eu retirei dessa parte de benefícios, aqueles benefícios considerados destinados aos dependentes, que é a pensão por morte, o auxílio reclusão, porque, ainda mais porque houve mudanças na legislação ano passado. A Lei 13.135 de 2015 mudou esses benefícios, demanda um pouco mais de tempo para nós vermos eles, tá bom? Então, antes de nós entrarmos propriamente no que é, a quem se destina, dos benefícios, vamos só dar uma recapituladazinha naquilo que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas que às vezes no dia a dia nós não temos tempo de ir lá, olhar, ler novamente. O que é a Seguridade Social? O artigo 194 da Constituição traz para nós exatamente o que significa a Seguridade Social. Um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a garantir direitos relativos à saúde, previdência social e assistência social. Portanto, dentro da Seguridade Social, não está mais nada além disso. Não tem a vida, não tem educação, não tem cultura, não tem nada. É só saúde, previdência social e assistência social. E os demais artigos da Constituição, portanto, nós temos do artigo 194 ao 204 da Constituição Federal de 88, traz para nós tudo o que nós precisamos saber de início a respeito da Previdência Social, que é o objeto da nossa aula, que é o objeto, praticamente, que é o objeto do nosso trabalho. Embora a gente também acabe atuando na assistência social, muitas vezes requerendo LOAS, ou na saúde, requerendo liminar para conseguir a efetivação do direito à saúde. Mas eu acredito que, assim como eu, a maior parte do trabalho de vocês esteja circunscrito à Previdência Social, certo? E a Previdência Social, dentro desses artigos da Constituição, onde que ele está localizado? No artigo 201 e 202 da Constituição Federal. Embora nós tenhamos um artigo que está solto desse capítulo, que é o artigo 40, que fala da previdência do servidor público, né? Então, aqui nós temos a previdência do servidor público, aqui nós temos a previdência do regime geral, e aqui
no 202, onde se fala da previdência complementar. E de acordo com o que está previsto na Constituição, a previdência social, ela será organizada sob a forma de regime geral. Ela será de caráter obrigatório, contributivo, sem chances da gente escapar. A ideia, eu sempre falo, brinco com isso em aula, se a gente trabalha e tem algum rendimento, nós já saímos de casa como espíritos devedores. É assim com todo cidadão. Por quê? É obrigatório, é contributivo. Portanto, não nos dá a chance, não nos dá o direito de dizer se quer ou não contribuir, e nem tampouco nos dá o direito de não efetivar essa contribuição. Então, é de filiação obrigatória e de caráter contributivo. Por esse motivo, na prática, o que significa isso? Quando o cliente vem nos procurar e diz assim: olha, doutor ou doutora, eu já sou aposentado, mas eu trabalho e eu não quero contribuir. Aí nós precisamos, além de fazer cara de planta, né, por um segundo, né, cara de paisagem morta, o que a gente faz na sequência? Nós temos que informar a esse cidadão que ele é obrigado a contribuir. Certo? Se ele não faz isso, ele está sonegando impostos, tributos, ele está ferindo os artigos da Constituição e da legislação acerca da contribuição social do trabalhador. Tudo bem? Na sequência, nós até vamos pensar que ele seja um autônomo, né, um contribuinte individual. Nós podemos até orientá-lo: olha, diminua o valor do seu prolabore, pague sobre um salário mínimo, o valor de 11%, né, do salário mínimo. Ou quando não tem jeito, não, sinto muito, vai ter que ser os 20% mesmo. Enfim, a gente parte para um outro momento, que é o da orientação em relação à contribuição. Mas o fato de ser obrigatório já limita bastante as possibilidades de qualquer orientação no sentido contrário. Ah, não, tudo bem, não paga não, né? Isso pode complicar, ele pode até não fazer, mas não pode sair da nossa boca uma orientação dessa, tá certo? Porque senão depois ele pode muito bem falar assim: não, mas foi a advogada que falou para não contribuir, né? Foi aquele espírito devedor que falou para mim, né? Então, como advogado já não tem lá uma fama muito da boa, é melhor nós tomarmos bastante cuidado com isso, né? Não tem aqui aquela negocinho de mudar a tela? Não tem? Bom, onde que eu vou? Acho que é aqui, né? Bom, para nós começarmos de fato a aula, visto que é Seguridade Social, que prevê a saúde, a previdência, a assistência social, nós sabemos que a Seguridade, quando ela foi pensada pelo Constituinte de 88, ela trazia dentro de si a ideia de proteção social. Esta proteção social pensada pelo Constituinte de 88, só a título de curiosidade, se vocês tiverem interesse depois, ela veio basicamente copiada do Plano Beveridge, feito em 1941 por William Beveridge, na Inglaterra. Na internet, nós conseguimos baixar o Plano Beveridge, são mais ou menos 600 páginas de uma letra pititica. E eu não encontrei em português na internet, a gente só consegue em espanhol. Mas dá para ler, mesmo em espanhol é tranquilo de nós acompanharmos. Uma ou outra palavrinha que a gente perde, né? Mas aí a gente procura no Pai dos Burros, né? E a gente consegue achar, tá bom? Por que eu digo que veio copiada? Porque Beveridge, ele foi convidado pela Inglaterra, em 1941, naquela Segunda Guerra Mundial, né, para avaliar a situação do país, que estava assolado pela guerra, obviamente, e que tinha muitos órfãos, muitos velhos, abandonados, muitas mulheres sozinhas. Então, era aquele caos, né? Mas a Inglaterra tinha muita proteção social, só que era tudo esparso. Então, eram várias proteções aqui e acolá.
Então, a primeira coisa que ele pensou foi unificar a proteção social existente, que foi o que aconteceu aqui no nosso país com a Constituição de 88. Unificou-se todos os institutos, unificou-se toda a proteção que existia até então. Além disso, que a proteção deveria ser universal. Qual que é o primeiro princípio que nós temos dentro da Seguridade Social? Universalidade, não é? E daí, a sequência disso é exatamente o que temos no nosso país. É claro que eu não preciso dizer que na Inglaterra, em 1946, eles implementaram integralmente o Plano Beveridge. Aqui a gente, né, campeia um bocadinho mais a luta... Ah, muito gentil. Obrigada. Nós lutamos um pouco mais para que o óbvio escrito na Constituição seja efetivado. Mas por que eu disse isso para vocês, que eu contei essa historinha? Porque no nosso dia a dia, o que nós mais vemos é a dificuldade do Estado brasileiro honrar com o que está previsto na Constituição Federal. Isso, seja isso no âmbito da saúde, da previdência ou da assistência social. De maneira que as nossas peças processuais, ou mesmo nas vias administrativas, requerem de nós um conhecimento dos princípios da Constituição Federal relativos à Seguridade Social. Então, é muito importante que vocês leiam o artigo 194 da Constituição Federal, busquem na internet, nos livros, o significado de cada um desses princípios, porque é com eles que nós basicamente trabalhamos no nosso dia a dia. Nós trabalhamos com duas coisas bastante objetivas. Nós trabalhamos com os princípios constitucionais. Opa, já estou até mudando a data da Constituição, ia pôr 94 aqui. Pensa na pessoa com pressa, né? E nós trabalhamos também com a legislação ordinária, que no nosso caso é a Lei 8.213 de 91, onde está repetindo todos os princípios e prevendo todos os detalhes sórdidos relativos a cada um dos benefícios da Previdência Social. De maneira que é muito importante a leitura dessa Lei 8.213 e dos artigos da Constituição Federal que competem à nossa matéria, à nossa área, do 194 ao 204. Mais especificamente, o 194, o 195 e o 201. Tudo bem? Mas por que eu tenho que ler o 195 também? O 195 traz para nós a definição, a forma pela qual se dará o custeio da Seguridade Social. Ele nos diz assim, o artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, através dos orçamentos, por meio dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais: do empregador, do trabalhador, sobre os concursos de prognósticos, da importação de bens ou serviços. Por que isso me interessa? Porque, na prática, ninguém nos procura quando está tudo certinho, não é verdade? Se está tudo certinho, ele vai direto no INSS, né? Ele pula o nosso escritório e vai direto para a agência do INSS. Então, normalmente, quando cai para nós tudo certinho, é porque tem problema. Não, olha só o que aconteceu. Eu ri de mim mesma, né? Nós sabendo disso, né? Sempre é pepino, né? Parou na nossa mesa, é pepino. E aí mandaram para mim um documento, né? Primo do não sei quem, acabou na minha mesa lá. Estou lá eu olhando, aí pedi para a turma lá do escritório que faz cálculo, tá? Faz aí o cálculo, a contagem, faz tudo. Chegou para mim, dava para se aposentar. Eu falei, gente, que diferente, né? Tudo certinho. Aí liguei para a pessoa, falei, olha, né, a senhora pode ir direto no INSS e tal. Ela mora longe, né, de São Paulo. Eu falei, a senhora pode ir direto, está tudo certinho e tal. Ah, não, mas eu quero que a senhora faça para mim. Eu falei, não, não precisa a senhora me pagar, é só ir direto no INSS. Não, mas eu quero. Ah, tudo bem.
Aí eu falei, bom, então me dá toda a documentação, devolve tudo para mim. Quando eu fui olhar tudo, estava faltando no CNIS 2 anos. Eu falei, sabia que tinha coisa errada, né? Não ia ser assim tão simples, né? E aí agora precisa ser pela via judicial. Porque o INSS ela não tem documentos para comprovar, né? Porque não é apenas um ou outro documento, né? É uma infinidade de documentos para comprovar um período. Então, precisa ser pela via judicial, já que ela tem isso na carteira registrada direitinho. Mas vamos lá, vamos seguir. Dentro da Previdência Social, nós temos 2 tipos de segurados da Previdência. Quem são esses segurados? São as pessoas que, filiadas à Previdência Social, realizaram suas inscrições junto ao INSS e fizeram suas contribuições, ou ainda fazem suas contribuições. A essas pessoas, nós chamamos de segurados da Previdência Social. E os segurados da Previdência Social se dividem em obrigatórios e facultativos. Os facultativos, como o próprio nome diz, são aqueles que não são obrigados a contribuírem. É facultado a ele essa decisão. É o caso, exemplificativamente falando, do estudante, que não tem rendimento e que os pais normalmente pagam a previdência para esse filho. Eu sempre falo também que não é só o estudante. Às vezes, sabe aquele tio mala, que desde sempre nunca se encontrou na vida? Já tem 40 anos e ainda não se achou. Está com 50 e não encontrou o caminho ainda. Portanto, não trabalha e não tem rendimento. E que a família se junta para pagar o INSS para ver se um dia se livra dele, né? Já que o caminho dele parece que ele nunca vai achar. Então, todo mundo, independentemente da idade, que não tenha rendimentos próprios e contribua para a Previdência, vai contribuir como facultativo. Outro exemplo, a pessoa que trabalha apenas no lar, sem receber remuneração. Porque quem trabalha em casa não recebe remuneração por isso, não é verdade? Deveria, né? Mas não recebe. Então, o que acontece? Essa pessoa, mais conhecida como dona de casa, vai fazer as suas contribuições como facultativa. Por quê? Se ela não tem rendimento, alguém vai fazer em nome dela. Essa é a ideia do facultativo. Ai, que boniteza. Vai ser super fácil de dar aula com essa gordice me olhando. E os obrigatórios? Quem são os segurados obrigatórios? Bom dia. Somos todos nós que trabalhamos, né? Os espíritos devedores logo que acordam, né? Já acorda devendo. A gente já sai de casa devendo. Então, o que acontece? Os segurados obrigatórios, eles têm uma certa divisão de acordo com o tipo de atividade que exerçam e o local de trabalho em que eles executem o seu ofício. Então, nós temos os segurados obrigatórios empregados, os empregados domésticos, os contribuintes individuais, os trabalhadores avulsos e os segurados especiais. Os empregados são todos aqueles que possuam vínculo empregatício, que têm um registro CLT. Então, a partir de hoje, já coloquem na cabeça, quando falar empregado, é quem tem vínculo empregatício, né? É quem tem registro em carteira. Empregado doméstico também tem registro em carteira. No entanto, o local onde ele presta o serviço não objetiva o lucro. Então, eu sou motorista para a família X. Eu levo eles para o shopping, para o mercado, para o trabalho, para a escola. Mas esse trânsito em si, essa locomoção em si, não objetiva o lucro. Agora, se eu sou motorista da família X e eu fico levando eles para reuniões, levando documentos de um lugar para o outro, aí já mudou a característica. Por quê? Esse
esse transporte objetivo ao lucro. Então, é muito importante, não é exatamente o local onde eu trabalhe, e sim o que objetiva o local onde eu trabalho. Por exemplo, um empregado doméstico, contratado para limpar a casa. Só que essa família, o marido, a esposa, os filhos, trabalham vendendo marmitex para fora. E eles fazem isso em casa mesmo. Aí o doméstico chega para trabalhar, põe lá sua roupinha, põe as luvas, pega seu balde, sua vassoura. Aí ele está indo, né, limpar o quarto. O patrão fala assim, vem cá, mexe aqui, senão vai queimar essa panela. Não, pica esses tomatinhos, porque senão eu vou perder a receita. Não, vai enchendo as marmitex, vai fechando, leva até o carro. Pronto. Acabou tudo. O que ele está fazendo não é serviço doméstico, e sim serviço como empregado, porque é uma atividade que objetiva lucro. Tudo bem? Contribuinte individual. Somos nós, né? Devedores assim, máximos da Previdência Social, que trabalhamos como autônomos, né? Então, todo mundo que trabalha por conta própria, tenha um CNPJ ou não tenha um CNPJ. Então, se eu sou prestador de serviço de jardinagem, de advocacia, de dentista, de médico, de sapateiro, não importa. O que quer que eu faça, seja na pessoa física ou jurídica, mas eu mesmo, se eu não trabalhar, eu não ganhar, que esse, no fundo, é isso, né, o que resume o contribuinte individual. Ele ganha apenas se ele trabalha, diferentemente dos demais tipos de segurados que ganham, mesmo quando não trabalham, já que tem alguém que provê esse salário, essa remuneração. O contribuinte individual será o autônomo. O trabalhador avulso vai ser quem? Notadamente, o trabalhador do porto, que trabalha mediante intermediação de mão de obra. Qualquer tipo de intermediação, não. Apenas a do órgão gestor de mão de obra ou a do sindicato. Tudo bem? E o segurado especial? O segurado especial é aquela pessoa que, sozinha ou em regime de economia familiar, trabalha na terra, com a agropecuária, com a pesca, com a extração vegetal. Onde eu encontro todos esses detalhes sórdidos, que é mais uma leitura para vocês. No artigo 9º do Decreto 3.048 de 99. Hoje ainda é sábado, nós vamos terminar por volta das 2 horas. Vocês ainda têm o sábado à tarde e o domingo para fazer essas leituras. Vejam bem. Artigo 9º. Não tem mais nada para fazer da vida, né? Porque de semana não vai dar tempo, né, moçada? Decreto 3.048 de 99. Por que é importante eu saber, assim, com bastante tranquilidade, quem são os segurados? Porque muda tudo. Se eu sou, por exemplo, contribuinte individual e vou requerer um salário maternidade, eu tenho que programar. Porque senão eu tenho o quê? Carência. Como o professor Carlos fala, carência não é o que a gente sente de sexta-feira à noite, né? Carência é o tempo mínimo de contribuição que eu preciso para requerer os benefícios previdenciários. Autônomo tem mais é que trabalhar e não fazer filhinho, viu? Porque senão, para você ter o filhinho e ter direito ao salário maternidade, você precisa ter 10 contribuições antes do nascimento. Imediatamente antes. Não pode ser o restinho de vida lá atrás. Tá certo? Agora, se eu for empregada, por exemplo, não. Eu posso entrar e já ter meu filho no mês seguinte, que eu vou ter direito ao salário maternidade sem nenhum problema. Depois eles falam que é justo, né? Não sei aonde. O segurado especial, por exemplo, ele tem carência? Mais ou menos, né? Pela regra, tem as mesmas 10 contribuições mensais que o contribuinte individual. Mas, pela particularidade do seu trabalho, porque quem planta, não planta e colhe o ano inteiro, né? Tem o tempo certo de plantar e colher, como diz a canção. E se ele contribui apenas quando vende a sua produção, significa que ele pode, naquele ano, ter apenas uma contribuição? E se ele fosse comprovar 10 contribuições antes do parto, ele demoraria 10 anos para ter o primeiro filho, né? Então, não daria certo. Aí, o que eles fizeram? Para o segurado especial, basta comprovar
10 meses de efetivo exercício na atividade rural. Tudo bem? Cuidado com isso, porque tem um conflito entre a 8.213 e o decreto 3.048. Em um, fala que precisa ser... Ah, cadê minha bolsa? Deixa eu pegar a lei aqui. Em um, fala que precisa ser 12 contribuições mensais, quando, na verdade, são 10. E também não são contribuições, e sim efetivo exercício na área rural. Muita calma nessa hora, não fiquem nervosos, viu? Olha, um livro muito bom para vocês é esse livro aqui, ó. O meu está até desatualizado. É do Daniel Machado da Rocha, Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Ele é muito didático, ele fala de maneira muito clara, e ele vai falando artigo por artigo de todos os benefícios. Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior. José Paulo Baltazar, com Z, Júnior. Comentários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Acho que eu estou sem a lei aqui. Eu não trouxe a minha lei aqui separada. Mas depois eu acho para vocês. Bom, vamos adiante. Sabendo quem são os segurados, eu preciso também falar para vocês, embora a gente não vá ver os benefícios direcionados aos dependentes, mas é importante, já que estamos vendo a parte geral, falar quem são os dependentes dos segurados. Não é qualquer pessoa, né? Não são todos que de fato dependam dele, do segurado, mas somente aqueles que a lei estabelece como dependentes do segurado, que nós dividimos em classe 1, 2 e 3. Classe 1, cônjuge, companheiro e o filho menor de 21 anos ou inválido. Classe 2, os pais. Classe 3, o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Se eu tiver, o segurado morre, morava com ele a sogra, o enteado, 2 filhos menores, um filho maior e um filho dele mesmo, menor de idade, de um outro casamento. Aí ele infartou e morreu. Agora a gente sabe por quê, né? Porque era muita gente dependendo dele. Ainda bem que ele morreu, se libertou, né? Só que todo esse povo ficou. Para requerer uma pensão por morte, quem vai ter direito? Apenas os dependentes da lei. Primeiro coisa que o servidor do INSS vai olhar, se tem gente da classe 1. Ah, tem a companheira ou a esposa, os 2 filhos menores de 21 anos, mais o outro filho de outro casamento, mas dele também de 21 anos, e um enteado. O enteado era maior de idade, então o enteado não tem direito. Por quê? Embora não esteja expresso enteado aqui, no próprio artigo que trata dos dependentes, num parágrafo, diz assim: o enteado ou menor sob guarda estão na classe 1, desde que comprovem dependência econômica. Porque se é enteado, não nasceu de chocadeira, nem da abóbora, né? Tem um pai ou uma mãe, né? Para além daquele núcleo. Portanto, e que pode muito bem dar condições de sobrevivência a esse enteado. Paga uma pensão, etc. Então, se não dependia economicamente desse segurado, não vai ter direito. Se provar que dependia, concorre em igualdade de condições com os da classe 1. Oi. Sim. Eu não queria entrar assim, nesses detalhes, porque a gente vai ter... Eu falei para vocês, né, que eu já preparei um monte de curso. Um deles é sobre a pensão e auxílio reclusão, onde a gente vai esgotar a questão dos dependentes, dos pensionistas, senão vai demorar muito tempo, tá bom? Oh, que gostoso. Você entendeu, né? Oh, meu Deus. Boniteza. Vamos lá. Classe 2. Vamos pensar que não tenha ninguém aqui.
E não falei que a sogra morava com ele? Mas sogra é pai ou mãe? Não, então pronto, já não teria direito. Mas vamos pensar que fosse o pai ou a mãe, e não tivesse ninguém aqui, morreu a família, o núcleo menor inteiro. Os pais, né, das crianças e as crianças. Ficou só os avós, digamos assim. Aí eles teriam direito à pensão se comprovassem independência econômica. Aqui a mesma coisa, se não tiver ninguém nem dessa classe, a terceira classe entra na jogada, se comprovar a dependência econômica, aí sim passa a ter direito à pensão. Dentro da mesma classe, todos concorrem em igualdade de condições com o valor. Então, se o valor da pensão for de R$ 1.500 e tiver 6 pessoas para receber, vai dividir os 1.500 por 6. Tudo bem? E quando que vai acabar o benefício? Conforme as pessoas atingirem os limites da lei. No caso do cônjuge, tem aquela relação de idade na data da morte, os filhos quando atingem a maioridade, os inválidos quando deixam de ser inválidos, e aí daí por diante, tá? 21, é para a Previdência 21. Isso. Não é 24. Ah, mas se estiver fazendo faculdade, cada um com seus problemas. É 21, tá? Não tem jeito aqui. Bom, agora vamos ver também, transitar por para a gente entrar cada vez mais nos benefícios, é muito importante nós termos claro essas definições aqui. Porque senão, na hora que a gente vai falar dos benefícios, eu vou falar assim, por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, é tal benefício. Carência, aí vocês já vão, né, ficar sem saber o que é. Ah, o que é qualidade de segurado? Né? Tô bege, o que é isso? Então é bom a gente ir transitando por esse mundo e cada vez dominando mais os termos, né, que se referem à previdência social e que são essenciais para o nosso trabalho no dia a dia. Esse material já está com o Edinho, depois vocês podem pedir para ele encaminhar no e-mail de vocês, tá? Fica disponível aí para vocês o material, assim não precisa se preocupar tanto em copiar tudo, né? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, carência não é o que sentimos na sexta-noite, né? Não é, definitivamente não é. Carência é o tempo mínimo de contribuição que eu preciso para ter direito a um benefício. Tem alguns benefícios e alguns tipos de segurados que não se exige carência nenhuma para eles requererem algum benefício. Já para outros há exigência. Então, por isso que, caso a caso, nós temos que estudar isso. Porque quando nós formos falar, por exemplo, de salário maternidade, eu não posso dizer para vocês que o salário maternidade não tem carência. Por quê? Tem alguns tipos de segurados para os quais se exige carência, para outros não. Então, aí a gente tem que ir por partes como o Jack, né? A gente tem que destrinchar. A primeira coisa é reconhecer que tipo de segurado é aquele cliente que está na nossa frente. Porque, com base nisso, a gente acessa a portinha certa na cabeça para dizer se precisa ou não de cumprir carência, por exemplo. Tá? Onde está isso na lei? Aquela que vocês vão ler hoje e amanhã, né? A Lei 8.213 de 91. No artigo 24. Em relação aos benefícios, leiam a Lei 8.213 e não o decreto, tá bem? Porque o decreto tem algumas falhas que ainda não foram atualizadas. Em relação aos tipos de segurados, aí leiam o artigo 9º do decreto, que é o mais amplo e o que é utilizado pela Previdência Social. Tá certo? Então, artigo 24 da Lei 8.213 nos diz: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. Então, se eu sou, por exemplo, segurado especial, aquele que trabalha em regime de economia familiar, numa pequena propriedade, e eu vou requerer a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, para o trabalhador rural, é um benefício concedido aos 60 anos para o homem e aos 55 para a mulher. Só que, além da idade, eu preciso comprovar o quê? Carência.
De quanto tempo? 180. 180 o que no caso do segurado especial? 180 contribuições? Não. 180 meses de efetivo exercício na área rural como segurado especial. Tudo bem? Então, vejam, muda de acordo com o tipo de segurado, até mesmo o tipo da carência exigida. Tá bom? Agora, se eu, por exemplo, não sou da área rural, sou da área urbana, e vou me aposentar por idade. Aí já não são essas idades, né? É 65 homem e 60 mulher. E eu vou lá pedir minha aposentadoria por idade. Eles vão exigir carência. De tempo de trabalho? Não. De contribuição. Quantas? 180 contribuições. Então, carência vai ser o número mínimo de contribuições exigidas para requerer um benefício, ou, no caso específico dos segurados especiais, ao invés de contribuições, onde eu leio contribuições, eu passo a ler efetivo exercício na área rural. Tudo bem? Tudo sob controle? Sabe-se lá de quem, mas está no controle, né? Isso é que é importante. Então, o que? A carência? Eu acredito que não. Dos rurais, a bancada rural é muito forte no Congresso. Eu acredito que eles não vão mexer, não, nos rurais. Então, mas para quê? Né? Mexe no trabalhador da área urbana que está bom, né, companheiro? Como assim? É verdade. Eu estou elaborando o documento para as centrais sindicais que vai ser apresentado para o governo Temer, né, em relação às mudanças da Previdência. E aí foi disponibilizado para nós um calhamaço assim, de dados, né, os dados da Previdência Social. O rombo dos servidores públicos só tem déficit, não existe AVIT nenhum ali. É de 126 bilhões ano do servidor público. Da área rural, 90 bilhões. Porque eles só arrecadam 7, se eu não me engano, 7,1. Só que precisa de 100 e poucos para pagar tudo. Então, é um déficit de 90 bilhões. É, cumulativo. E vai cada vez aumentando mais, né? É um Deus nos acuda. Oi? Oi? É, bom, isso é verdade. Tem que pensar por outro lado também, né? Ainda bem, né? Então, vamos lá. Não, a questão é nós arrumarmos um custeio para isso, né? Não é retirar o direito deles, né? É que onde eu ataco, por exemplo, um item que eu coloquei lá no documento. O agronegócio é do grande empresário, do grande proprietário. Eles pagam o mesmo percentual do segurado especial. Para não falar que é o mesmo, o segurado especial paga 2,5% sobre a venda da sua produção. O agronegócio paga 2,6%. Agora, isso é justo? Não, né? O princípio daí também não, né? O cara é dono de metade do estado de São Paulo, produz e vende para o agronegócio e ele só paga 2,6% para o INSS. E aí nós, né, do lado de cá, de início, pagamos 20%, né? De início, né? Se é o contribuinte individual, que é a maior parte aqui. Se você é empregado, você paga 8%, 9% ou 11%. Mais a parte da empresa, quer dizer, há aí incongruências, mas isso aqui é por conta da bancada ruralista. Eles não vão mexer no deles, né? Mas se mexessem aqui, aposto que esse déficit daria uma bela equilibrada, já que o nosso país praticamente vive da exportação, que também não incide contribuição social sobre a exportação. Mas vamos voltar para a nossa casinha, né? Voltar. Carência. Aqui eu listei para vocês as carências para cada um dos benefícios. Então, salário maternidade. Sem carência para as empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas.
Exigência de carência, com 10 contribuições mensais para o contribuinte individual e facultativo. E para segurado especial da atividade rural, 10 meses de efetivo exercício na área rural. Tudo bem? Agora, o detalhe que facilita ainda mais a vida do segurado especial, se cai para vocês um caso desse no escritório, se a pessoa é da área rural, não precisa ser 10 meses contínuos na área rural. Por que isso? Vamos pensar que trabalha com pesca. A pesca, você atua nela 6 meses, e os outros 6 meses é chamado de defeso. É proibido a pesca. Então, não tem como a pessoa ter 10 meses de efetivo exercício na área da pesca, né, sequenciais, porque naturalmente tem a época do defeso. E assim como é nas demais, onde a safra, por exemplo, cana-de-açúcar, a safra começa final de abril e vai, né, até final de julho, comecinho de agosto já acabou. E depois, o que a pessoa faz, né? Assovia, né? Chupa cana e assovia? Mais ou menos. Aí ela não tem como comprovar que trabalhou, né, efetivamente na safra. Então, são 10 meses de efetivo exercício na área rural, podendo ir buscar esses 10 meses para trás, independentemente de ser consecutivo. Então, vai ter o neném naquele mês. Então, vai olhar para trás e vai buscar 10 contribuições. Não importa a data. Tudo bem? É diferente do contribuinte individual e do facultativo, que precisa achar as 10 contribuições consecutivas e anteriores ao nascimento. Tudo bem? Tudo sob controle? Bom, vamos lá. Auxílio-doença, 12 contribuições mensais. Aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Neste dois casos aqui, embora na lei esteja escrito que é a regra, no fundo passa a ser a exceção. Eu já explico por quê. Porque para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ocasionado por acidente de qualquer natureza, não exige carência. Se for doença da lista, não exige carência. Se for doença do trabalho, não exige carência. Se for doença profissional, não exige carência. Portanto, é só aquelas doenças que não estejam em nenhuma daquelas outras que eu acabei de falar. Então, por exemplo, alguma doença... Reumatismo. Ah, não, esse não está na lista, não é doença profissional, não é isso, não é aquilo. Exige carência. Mas se for, por exemplo, uma tendinite por esforço repetitivo, né, doença do trabalho, aí também não vai exigir carência. Aí a pessoa está livre, mesmo que ela tenha só uma contribuição, ela tem direito ao auxílio-doença. Tudo bem? E se for um acidente, se for do trabalho ou outro qualquer, também não vai exigir carência. Então, não é só o acidente de trabalho, tá certo? Cuidado com isso. Por que é importante eu identificar se é ou não acidente de trabalho? Para gerar depois, possivelmente, um auxílio acidente. Para dar estabilidade a esse trabalhador, mas não tem relação direta com o auxílio-doença. Para o auxílio-doença, basta saber que é um acidente. Tudo bem? Aposentadoria por idade especial, por tempo de contribuição, exige 180 contribuições de carência. Sempre excetuando o trabalhador, o quê? Segurado especial. Auxílio acidente, salário família, pensão por morte, auxílio reclusão, não exige carência. Tudo bem? Auxílio acidente, salário família, pensão por morte e auxílio reclusão não exige carência. Ah, mas a pensão por morte agora, a mulher tem que comprovar, ou o homem, né, que o falecido ou a falecida tinha 24 contribuições, 18, né, contribuições. Não. Isso não é carência. Isso é considerado um requisito. Gravem assim, tá? Não tem lógica mesmo, porque, né, para nós pobres mortais, exigir o tempo de contribuição, ainda que seja para um tipo específico de dependente, é uma carência. Só que não, tá? Então, na prática,
Vocês vão ver em todos os livros, no próprio site da Previdência Social, que não se exige carência para a pensão por morte, para auxílio reclusão. Tudo bem? Não é necessário. Não. Pode... Para as aposentadorias, as contribuições não precisam ser sequenciais. Né? Você vai olhar para trás e vai procurar a 180, encontrando tudo bem. Tá? Na questão rural, rural e urbana, você pode somar tudo junto para... Eu tenho um período rural e um período... É o que nós chamamos de aposentadoria híbrida, né? Quando a pessoa trabalhou um tempo na área rural e outro na urbana, pode juntar sem problemas nenhum. Só que você tem que fazer a prova daquele período que a pessoa trabalhou na área rural especificamente. Daqui a pouco a gente vai ver os documentos para cada uma das aposentadorias, tá? Tudo bem, moçada? Não tem o quê? Ah, não tem significado nenhum, né? Nós vamos ver quando falar da aposentadoria por tempo, porque para eu me aposentar por tempo de contribuição, eu preciso de 35 anos homem e 30 mulher. Só que 35 anos, de 35 anos vezes 12 já vai dar 440 e poucas, se eu não me engano, contribuições. Se eu tenho mais de 400 contribuições, é claro que eu tenho 180, né? Embora a gente fugiu da escola na matemática, né? Por isso que caiu no direito. Mas como a vida é perversa, colocou a gente em previdenciário que precisa de cálculo, viu, gente? Embora a gente não tenha fugido da matemática, é fácil da gente observar isso. Como que eles fizeram para arrumar essa situação e dar algum sentido? Eles falaram assim: são 180 contribuições em dia, pagas em dia, sem atraso. Agora, para quem que sobra essa conta? Me explica. Para os irmãos aqui, contribuinte individual, né? Ou para os facultativos. Porque os demais não são responsáveis pelo recolhimento. Então, só sobra para quem faz o próprio recolhimento, que é o contribuinte individual e o segurado facultativo. Certo? Mas vamos lá, por partes como o Jack. Vimos a carência. E o que é esse trem chamado qualidade de segurado? Qualidade de segurado não é um segurado legal, viu? Um segurado bacana. Pode ser um chato mesmo, não tem problema. Qualidade de segurado, gente, é o vínculo que eu vou ter com a Previdência Social naquele momento. Então, vejam só. Eu acordei para trabalhar. Eu tenho rendimento mensal. Eu não sou espírito devedor? Eu já não devo? Então, eu já sou filiado. Mas porque eu sou filiado, necessariamente, eu tenho direito a algum benefício? Não. Porque o nosso sistema é contributivo. Contribuição, retribuição. A retribuição não é na mesma medida da contribuição, mas tudo bem, né? É o que temos para hoje, tá? Então, vejam, se eu não contribuo, eu não vou ter direito. Se eu não estou na qualidade de segurado, eu não tenho direito. Então, vamos fazer o link entre uma coisa e outra agora. Se eu sou filiado só pelo fato de ter um rendimento, e isso não significa que eu... Então, vamos lá. Eu sou filiado porque tenho um rendimento, tenho um trabalho lícito, né, gente? A gente não está falando daquela pessoa, né? Vendeu 10 quilos de cocaína, tal, estou fazendo nada, vou lá fazer meu recolhimento para a Previdência, né? Eu estou falando do trabalho, do rendimento lícito. Então, eu sou filiado porque eu tenho rendimento, mas isso ainda não me vincula aos benefícios. Só me vincula à Receita Federal que vai me cobrar. Tudo bem? Mas não me vincula aos benefícios. Eu vou me vincular aos benefícios quando eu fizer a minha inscrição e receber o meu número de inscrição do trabalhador, o NIT, ou então o PIS. Né? Pelo número do PIS eu também consigo contribuir. Então, eu sou filiado só porque trabalho e tenho rendimentos. Mas, para eu me filiar, para eu me
me ligar aos benefícios previdenciários, para eu me linkar aos direitos estabelecidos na lei, eu preciso me inscrever. Com esse número, eu passo a fazer o quê? Contribuir. E pelas contribuições, eu passo a ter direito aos benefícios. Salvo as exceções da lei que não exija as contribuições para a concessão do benefício. Por exemplo, o segurado especial. Basta ser filiado, inscrito, que ele naturalmente tem direito aos benefícios. Deu para compreender? Então vejam, qualidade de segurado é o vínculo do segurado obrigatório e do segurado facultativo com o INSS. Por meio do quê? Dos pagamentos, das contribuições que eu faça para o sistema, feitos mensalmente ou não, de acordo com o tipo de segurado que eu seja. Conforme o trabalhador tenha obtido o quê? Renda, ou tenha manifestado os pagamentos ao sistema. Por que esse ou tenha manifestado o pagamento? É o facultativo, né? Que ele aleatoriamente escolhe o valor sobre o qual ele vai pagar. Tá certo? Então, o vínculo vai se dar quando eu, de fato, começo a contribuir. Ressalvado o caso específico do segurado especial, que não precisa necessariamente estar contribuindo para ter direito aos benefícios. Embora ele tenha que provar que exerça atividade rural para a qual ele foi denominado como segurado especial. Tudo bem? Então, vejam. Filiação vem sempre antes de inscrição. Filiação é o ato pelo qual você, que trabalha e tem rendimentos, é devedor da Previdência Social. Agora, para eu fazer parte do sistema, eu preciso me inscrever. Nós que somos contribuintes individuais, precisamos ir formalmente à Previdência Social, a uma agência, e fazer o nosso cadastro. Dar todos os nossos dados, nome da mãe, data de nascimento, endereço, etc., para que seja gerado um NIT. E com isso a gente consiga fazer a nossa contribuição. Se eu for empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, quem que vai fazer essa minha inscrição? O empregador. Ele é que vai formalmente me ligar, me direcionar para dentro do sistema, de maneira que, com isso, eu passe a formalizar os requisitos, preencher os requisitos necessários para requerer um ou outro benefício da Previdência Social. Oi. O número, ele pode ser o mesmo. Aliás, o ideal é que fosse o mesmo, né? Já que você me lembrou disso agora, eu vou falar, senão eu vou esquecer, né? Que é muita informação. Quando aparecer gente no escritório de vocês, cuidado com isso, porque ele pode ter mais de um NIT. Tá? Outro dia eu peguei uma criatura que tinha 7 NITs. Só 7. E o INSS não estava somando tudo para trazer todos os NITs dessa pessoa. Então, saía tudo separado. Aí, quando eu ia tentar agendar o benefício, eu não conseguia. Porque falava que não tinha tempo suficiente. Não, porque todo castigo é pouco, né? Então, o sisteminha, quando eu falo da DataPrev, que eu quero morrer de catapora, não é à toa. Porque a DataPrev, ela ganha uma fortuna de todo o sistema para fazer a tecnologia de informação. E aí, aqueles malditos daquele sistema, ele não conflui as informações. Fica tudo assim, ó. Fora quando some, né, as informações. Desaparece no mundo, né? Então, no caso do NIT ou do número do PIS, a pessoa pode ter dezenas, não tem problema nenhum. Você está morando aqui, aí daqui a uns anos você muda para a Bahia. Você vai lá morar na Bahia. Aí você esqueceu todos os documentos, perdeu, aí você vai na Previdência, dá o seu endereço novo, o CPF é o mesmo, porque você não está, né, você não é bandido que está mudando de cara, né? Você só mudou de endereço. Mesmo assim, para eles é como se não fosse nada. É uma pessoa nova. Aí eles dão um número novo para você. Tem problema. Hã?
Não, imagina, né? Desorganizado somos nós, né? Desorganizado é a gente. Tudo bem? Oi. O PIS, ele é identificado também para que a pessoa possa sacar o PIS quando ela é trabalhadora empregada. E também utilizado para identificá-la no INSS. O NIT não, é um número específico do trabalhador na Previdência Social. Então, a única diferença é essa. Mas você consegue fazer as contribuições pelos dois. Ou com o número do PIS, ou com o NIT. Tá bom? Então, vejam só. Oi, tá bravo, né? Não tá gostando, né? O que é qualidade de segurado, portanto? É o vínculo formal que eu tenho com a Previdência Social. E esse vínculo vai se dar como? Pelas contribuições. Agora, detalhe importante. Eu vou requerer uma aposentadoria. Eu preciso ter qualidade de segurado? Não. Porque eu posso ter preenchido os requisitos lá atrás e estar aguardando, por exemplo, apenas a idade para pedir uma aposentadoria. Então, eu não preciso ter qualidade de segurado. Já para um auxílio reclusão, precisa ter qualidade de segurado. Para a pensão por morte, quando a pessoa não é aposentada, precisa ter qualidade de segurado. Para um auxílio doença, aposentadoria por invalidez, é preciso ter qualidade de segurado. É preciso estar vinculado ao sistema aqui e agora, naquele momento. Tudo bem? Então, veja, a qualidade de segurado é muito importante para nós, sobretudo para os benefícios por incapacidade, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, que exigem aquele vínculo imediato. E aí nós entramos no outro requisito necessário para o nosso conhecimento, que é justamente o período de graça. Período de graça é o período que a lei me dá, em que eu me mantenho na qualidade de segurado, mesmo sem estar contribuindo. Eu não estou contribuindo e estou na qualidade de segurado. A lei determina, no artigo 15 da Lei 8.213, qual é esse período em que eu me mantenho vinculado e, portanto, na qualidade de segurado. E por que isso é muito utilizado para nós? Porque é batata a pessoa ir na Previdência Social, no período de graça, requerer um auxílio doença e o INSS negar, dizer que você não tem qualidade de segurado. E quando você vai montar a reguinha lá para contar o prazo, a pessoa está dentro. É só entrar com recurso que ganha. Ou na justiça. Tudo bem? Então, é muito importante o período de graça para nós. E a definição da lei é qual? É o período durante o qual o segurado mantém a qualidade de segurado, independentemente do recolhimento de contribuições. Então, se eu estou contribuindo e fui demitido ou pedi demissão, e, portanto, estou sem contribuir, mesmo que eu fique doente, eu posso ir lá e requerer um auxílio-doença. Mas é o restinho de vida? Não. Tem um prazo certo e nós vamos ver isso agora. Olha lá. Sem limite de prazo para quem está em gozo de benefício. Então, se eu estou recebendo um auxílio-doença, naturalmente eu estou na qualidade de segurado. Então, todo mundo que recebe um benefício mantém a qualidade de segurado. Tudo bem? Até 12 meses após o fim da última contribuição, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, ou que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. São os primeiros 12 meses que a pessoa tem assim que ela para de contribuir. Tudo bem? Até 12 meses após finalizar ou cessar a segregação compulsória. Esse é o caso das pessoas que, por algum motivo, normalmente de saúde, foram segregadas compulsoriamente, sem querer, né? Por exemplo,
Você vai viajar para algum país que tem algum surto de doença. Lembra, ficou bastante alarmante isso, quando teve aquele surto de ebola. Então, todo mundo que tinha visitado os países de origem desse vírus, né, do ebola, quando chegavam ao seu país de origem, acabavam ficando em quarentena. Teve gente que ficou até 3 meses segregado. Concorda que se a gente ficar que sejam 40 dias segregados, você vai perder prazo, você vai deixar de ganhar dinheiro, você vai faltar no trabalho, um monte de coisas vai acontecer. Então, se você, ao retornar, não tiver mais nada, na dica de nada, você tem 12 meses de período de graça, em que você mantém essa qualidade de segurado. Detalhe importantésimo, não conta para tempo de aposentadoria. Tudo bem? Então, esse 1 ano que eu tenho de período de graça é apenas o período no qual eu me mantenho vinculado ao sistema para requerer algum benefício se eu estiver em situação de necessidade. Senão, não me adiantou de nada. Porque, às vezes, eu vi muito isso. Eu também dou aula para concurso, né, para o pessoal que presta concurso. E aí o pessoal fala, então, eu tenho 36... Quando é o caso, a gente vai ver aqui, pode chegar a 36 meses o período de graça. Período legal, né? Eu posso ficar desempregado por 36 meses. Aí eu tenho que explicar, veja bem, você não vai receber nada por isso. Não é um prêmio. É apenas se você, azarado, sem trabalho, ainda assim ficar doente, você vai poder requerer um auxílio-doença, por exemplo. Oi. Não, a gente sabe, se a gente lê lá no artigo 201 da Constituição, não pode acumular 2 benefícios previdenciários. E o seguro-desemprego é um benefício previdenciário, embora seja administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é um benefício previdenciário e, como tal, não se cumula com auxílio-doença. Então, vamos por partes como o Jack. Ele está lá, ele foi demitido, deu entrada no seguro-desemprego, começou a receber. Aí, no meio do caminho, no 2º mês que ele vai receber o seguro-desemprego, ele fica doente. Das duas, uma. Ou ele já dá entrada no auxílio-doença, e aí vai cancelar, pede o cancelamento do seguro-desemprego, ou ele espera acabar de receber o seguro-desemprego e, se ainda estiver doente, entra com o pedido do auxílio-doença. Tá? Mas juntos não pode receber. O que acontece é que, mais uma vez, vou eu falar mal do sistema. Não é automático. Quando você dá entrada, por exemplo, no auxílio-doença e está recebendo outro benefício, o sistema não cancela automaticamente. Ele paga os 2, para depois poder te cobrar. Né? Eu acho que é isso que eles gostam, de cobrar. Aí você recebeu, vamos pensar, não vamos nem pensar no seguro-desemprego, que é um período pontual, né? Vamos pensar, por exemplo, em algum outro benefício que você esteja recebendo. Um LOAS. Você não contribuiu e recebe o LOAS. Por quê? Você tem suas contribuições lá atrás e está esperando completar a idade para requerer uma aposentadoria por idade, por exemplo. Aí você, recebendo o LOAS, completa. Não, aí não vai dar, porque o LOAS já é com 65 anos, né? Mas vamos pensar na pensão por morte, né? Que você é mais jovem. Você você mata o marido, o marido morre, né? O marido morre, e você começa a receber a pensão por morte. Quem recebe pensão por morte pode receber o LOAS? Não, porque aí você passa a ter um rendimento, um valor para se sustentar. Só que eles não cancelam o seu LOAS, eles pagam. O INSS paga a pensão e o próprio INSS que administra o LOAS paga o LOAS para você. Aí passa um tempo, eles verificam. Um tempo não é assim 1, 2 meses, viu? São 2 anos, 3 anos, às vezes até mais. Aí eles falam, como você é mal. Aí eles vão e começam a descontar da sua pensão o LOAS que você recebeu, porque eles é que pagaram. Não, fala para mim, todo castigo é pouco, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a casinha. Vamos voltar para a casinha. Vamos lá. Vocês sabem que, com essa mudança aí de governo, me convidaram para assumir a presidência do INSS. E eu falei, não, né?
Eu falei, mas para que eu vou querer uma coisa dessa? Primeiro, como é que eu vou falar mal dele se eu tô lá? Você acaba com a minha aula, eu não vou ter o que fazer. Não presta atenção. Aí não, né? Vamos lá. Inciso 4. Aquela pessoa que estava retida ou reclusa, presa, humilhante, ele tem 12 meses de período de graça após sair da prisão. Mas detalhe importante, não é qualquer preso. É o preso que, antes de ser preso, era segurado da Previdência Social. Então, ele era segurado, trabalhador, né, normal. Aí ele saiu na rua para ir para casa, atropelou uma pessoa e matou. Tudo bem? Ou bebeu, vamos piorar a situação, né? Bebeu, atropelou uma pessoa e matou. Aí vai presa. Está cumprindo pena. Quando ele sai, ele não tem mais nada, certo? Aí ele tem 12 meses de período de graça para matar outra pessoa. Não. Desculpa, foi um ato falho agora, hein? Ele tem 12 meses de período de graça para requerer algum benefício previdenciário, se for o caso. Tá certo? Já a pessoa que trabalha para as Forças Armadas, ela tem só 3 meses de período de graça. Então, o que compensa mais, moçada? Eu não posso falar porque estão gravando, viu? Eu vou ficar quietinha. Vocês tiram as conclusões aí, ó. Até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Então, aquele estudante, o tio mala, né? A dona de casa, que contribua facultativamente, que não tenha rendimento, mas mesmo assim contribui, parou de contribuir, tem 6 meses de período de graça, após o que perde a qualidade de segurado. Tá certo? E aí sim nós vamos àquela soma dos 36 que eu falei para vocês. O parágrafo 1º nos diz que, para o segurado que já tenha feito contribuições por 10 anos, 120 contribuições mensais, ininterruptas, em dia, tudo certinho, que ele pode somar a esses 12 mais 12. Ele pode somar mais 12 contribuições aqui. Muita calma nessa hora que eu deixei tudo aberto, né? Ele pode somar mais 12 contribuições, chegando a 24, portanto. Tudo bem? E ele ainda pode somar mais 12, se ele tiver feito o cadastro no Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de que ele não arrumou trabalho, não é porque ele não quis, e sim porque ele não conseguiu. Hoje, não me perguntem aonde que eu faço esse cadastro no Ministério do Trabalho. E também não pergunto para o Ministério do Trabalho, porque eles mesmos não sabem, né? Agora, o próprio INSS, não é toda agência, tem mais esse detalhezinho, aceita a prova de recebimento do seguro-desemprego. Tudo bem? Então, já é alguma coisa, né? Assinar uma luz no fim do túnel que não é a locomotiva, né? Então, se eu recebi o seguro-desemprego, eu consigo somar esses últimos 12 meses ao meu período de graça. Detalhe importante, não é sequencial. Eu posso ter esses primeiros 12, não ter 120 contribuições, mas ter recebido seguro-desemprego. Aí eu vou ter 12 mais 12, 24. Tudo bem? Ou posso ter os 13 e chegar aos 36 meses de período de graça. Tá certo? E como que eu conto isso? Então, agora é a parte complexa de fazer conta. Vamos lá. A lei determina para nós que o período de graça, ele começa a contar, ele vai terminar no primeiro dia útil seguinte ao mês seguinte daquele que eu teria que ter feito a contribuição. Não entendemos nada. Vamos dar um exemplo. Vamos lá. Eu fui demitido no dia 30 de janeiro de 2014. Se eu for contar os 36 meses, vamos pegar um exemplo máximo, né? São 3 anos. Se fosse corrido, daria o quê? 30 de janeiro de 2017. Só que a lei me facultou mais alguns dias aí de lambuja.
Nós sabemos que, para o mês trabalhado, eu recolho sempre no mês seguinte, né? Nunca no próprio mês. Então, para o mês trabalhado de janeiro, eu vou recolher quando? Fevereiro. A data de recolhimento varia conforme o tipo de segurado que eu seja. Mas, para fins de período de graça, o INSS, na instrução normativa, eu já nem sei qual é mais. A última era 85 de 2016. Mas parece que eles já fizeram 86. Depois eu confirmo para vocês. Na instrução normativa, o INSS determinou que, para fins de período de graça, conta sempre o dia 15. Como se todo mundo recolhesse no dia 15. Por que que não é verdade? Porque, por exemplo, o doméstico, o recolhimento é no dia 7. A empresa, dia 20. O contribuinte individual, dia 15. Então, para não haver confusão, determinar o dia 15 para fins de competência de período de graça. Então, aqui, vamos ser mais específicos ainda. Se eu trabalhei no dia até 30 de janeiro, o recolhimento seria 15 de fevereiro. Não é isso? Então, aqui, eu já poderia pular para 15 de fevereiro também, né? O meu período de graça, concorda? Só que ainda a lei me favoreceu com mais um mês. Ou seja, o mês seguinte ao mês que eu deveria efetuar o recolhimento. Então, 15 de março. Portanto, aqui, 15 de março. Até 15 de março de 2017, eu tenho qualidade de segurado. De maneira que eu vou perder a qualidade de segurado no dia útil seguinte, dia 16 de março de 2017. Então, esse períodozinho aqui, essa diferença, é o que salva muitas vezes o nosso cliente. Na hora que aparece alguém lá, falando assim, né, eu fui pedir meu benefício, mas eu fui demitido em tal data, pelas minhas contas eu ainda estava no período de graça, o INSS falou que não. Se você faz a reguinha lá, põe as datas certinho, até quando ele trabalhou, o mês seguinte é a data do pagamento, o mês seguinte é a data que o artigo 15 me fornece, o dia útil seguinte é quando ele perde a qualidade de segurado. Então, vamos pensar aqui no nosso exemplo, se essa pessoa sofre um acidente no dia 18 de fevereiro de 2017, ela ainda está na qualidade de segurado. Se ela sofreu acidente no dia 15 de março, ela ainda está na qualidade de segurado. Dia 16, aí perdeu o Playboy. Aí não tem jeito. Tudo bem? Oi. Claro. É uma pessoa que tinha condição de empregada, tá? Ela fica 1 ano sem recolhimento, porque por motivos de estudo, dor de estudar. Como que você pode fazer a contagem para se inscrever e começar a contribuir de novo, para não perder esse período de contribuição? Ah, tá. De contribuição, né? Ela era empregada e não... Então, a única coisa é que você, na hora de contribuir, você muda o código. No site da Previdência ou no carnezinho laranja, atrás na capinha, tem os códigos. Então, os valores, o facultativo é o valor que ele quiser. Então, vamos pensar assim, eu posso pagar R$200 por mês. Então, aí eu faço a conta inversa, né? R$1.000 seria a minha base de cálculo. Qual que é o percentual do facultativo? 20%. Aí vai dar os R$200 que eu posso pagar. Tá? Agora, não, eu só posso pagar 80. Aí faz as contas, né? Para ver direitinho qual que é o valor. Tá bom? Soma, independentemente do tipo de código que você use, tudo conta para a aposentadoria. Se eu recolher um período sem código individual, Tá. depois eu passo a recolher pelo código que é por idade, né? Não, do empregado? É pelo facultativo. Facultativo, tá. E por idade, Não, não tem contribuição por idade. Você fala aposentadoria por idade? tem um 11 que é 3 e um 1007. Ah, tá. O CI, o facultativo, o empregado. Independente, mesmo que durante a sua vida laboral você contribua
sob todas as formas, você foi trabalhador avulso, trabalhou no porto, foi contribuinte individual, foi empregado, não importa. Tudo isso vai contar para a sua aposentadoria. O que muda é naquela radiografia daquele momento, então você está como segurado especial. Né? Você perdeu o trabalho, você foi lá para a roça, comprou um pedacinho de terra e começou a trabalhar. Naquele período, para você requerer um benefício, é utilizado determinadas regras. Então, por exemplo, a prova do efetivo trabalho na atividade rural. Aí, depois daquele período, você foi ser, por exemplo, comerciante, contribuinte individual. Aí são outras as regras. Para os benefícios que acontecem no meio do contrato de trabalho, é preciso olhar essa radiografia. Para fins de aposentadoria, não importa, porque aí vai ser somada todas as suas contribuições. Tá bom? Oi. Oi. Em relação à sua regra que você contou na moça, dia 15, dia 16, do dia 18 sofreu acidente, certo? Tá. Ele ainda continua com a qualidade segurada. Isso. Passados alguns dias, ele perdeu a qualidade. Tá? Para ele começar a ter a qualidade, ele tem que começar a recolher. Isso mesmo. Tem que voltar a contribuir. Isso. No momento em que ele faz a primeira contribuição, ele volta a ter qualidade de segurado. Agora, se ele for, por exemplo, se ele voltar a trabalhar como empregado, não precisa esperar a primeira contribuição, basta a efetivação do trabalho, que ele já tem qualidade de segurado. Passaram-se alguns dias, eu perdi, não tem nenhum amparo judicial. Na dica, diz adeus de misa, assim, ó. Porque nós somos elegantes, né, meninas? Oi. Tá. Ele ficou detido, por exemplo, 10 anos. Ele tem que ter mais 2 anos. Isso. Não, os 12 meses não. Bom, e se durante esse tempo que ele esteja recluso, a empresa continuou com vida, trabalhando. Aí ele saiu. Ele saiu da reclusão. Tá. Porque aí ele perdeu a qualidade segurada dele. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quer saber se dá para a gente fazer essa regra também da prorrogação? Então, veja só. O meliante, o cidadão que está preso, o cidadão que está preso, quando ele sai da cadeia, não pode ser fuga, né? Nem morto, né? No rabecão, viu? Tem que ser a saída autorizada, né? Se ele está soltinho no mundo, ou se teve progressão de regime para o regime aberto, né? Ele automaticamente passa a contar os 12 meses. Então, saiu a soltura dele no dia 28 de abril, a partir do dia 29, conta o período de graça de 12 meses. Agora, se automaticamente ele voltar a trabalhar, aí o período de graça deixa de fazer sentido, né? Não, auxílio reclusão não é para o segurado, é para o dependente. Aqueles dependentes que nós vimos aqui. Tá? Vamos lá. O que acontece, o que é importante nós sabermos em relação ao período de graça ainda? A pessoa, na qualidade de segurado, que é o que o período de graça oferece, né, a qualidade de segurado, ela mantém todos os seus direitos junto à Previdência Social. Então, ela pode, por exemplo, se ela morre, gera uma pensão por morte. Se ela ficar doente, um auxílio-doença. Se é uma incapacidade permanente, uma aposentadoria por invalidez. Um auxílio-reclusão para os dependentes, tudo bem? Então, ela se mantém vinculado literalmente e, portanto, faz jus a todos os benefícios ofertados pela Previdência Social. E aqui o parágrafo 4º explica não, né? Complica o que a gente viu aqui. Quando que termina esse período de graça? No dia seguinte, ao do término do prazo fixado no plano de custeio, para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final do prazo. Que é isso aqui, ó. O recolhimento seria 15 de fevereiro, o mês seguinte, 15 de março, o dia seguinte, dia 16. É o dia útil seguinte do mês seguinte do pagamento que você deveria ter feito. Tudo bem? Super tranquilo, né? Vamos lá.
Então, aqui, tanto no decreto quanto na instrução normativa, eu tenho essa definição do dia 15 como a data chave para qualquer tipo de segurado, para fins de contagem do período de graça, tá bom? Quando que vai se iniciar os benefícios, moçada? Quando eu fizer o requerimento, né? Essa é a tranquilidade de eu saber. No entanto, é claro que tem alguns detalhezinhos sórdidos. Por exemplo, pensão por morte. Se eu requerer em até 90 dias do óbito, passa a contar da data do falecimento. Se eu for no 91º dia, não. É a partir da data que eu fiz o requerimento. Tá? Aposentadoria, se você é empregado e faz o seu pedido, assim que você preencher os requisitos, 30 dias após, você também mantém a data do preenchimento dos requisitos, se não, a partir da data do requerimento. Tá certo? E o término? Com a morte, né? Morreu, acabou o benefício. Ah, mas vai virar pensão. Não, mas pensão é um outro benefício. Aquele benefício acabou. Ou então, quando você perder os requisitos para a manutenção daquele benefício. Por exemplo, um benefício por incapacidade, um auxílio-doença. Você estava lá todo quebrado, desconjuntado, você melhorou, voltou a andar, por exemplo, estava com a perna toda, né, quebrada, você voltou a andar, voltou a trabalhar, pronto, o benefício vai cessar, porque a sua incapacidade cessou. Ah, é um benefício que eu recebo por conta, é uma pensão por morte, eu sou filha inválida, independentemente da idade. Cessou a invalidez, pronto, cessa o benefício também. Tudo bem? Então, não confunda o fato de gerar uma pensão por morte, que isso é a sequência do benefício, não é. Tá? É um benefício novo, em decorrência daquele segurado. Tudo bem? Alguma dúvida? Okay. A reforma que vem vindo aí, você fala em direito adquirido, não é? Então, isso não está preocupado com isso benefício. Mas quando a gente agenda o benefício, é na lei que naquela data. Sim. Está todo mundo apavorado, né? O que acontece, né? Isso. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, se nós formos ser legalistas, não precisa se apavorar. Direito adquirido é direito adquirido e pronto, acabou, né? Se você preencher os requisitos para uma aposentadoria por tempo de contribuição, mas você não quer se aposentar agora, você pode continuar trabalhando, não precisa se aposentar. Quando você quiser, eles são obrigados a fazer o cálculo com a lei velha e com a lei nova. Mas quando o ministro da Fazenda vem a público e fala assim, ó, direito adquirido é um termo relativo, aí é melhor se apavorar, né? Aí eu acho melhor correr, né? E fazer conta, porque muitas vezes a perda não vai ser tão significativa assim, a ponto de você perder o direito. Né? Se falta muito para você se aposentar, às vezes vale a pena requerer antes, sim. Infelizmente, essa é a verdade, né? Eu vejo, às vezes, alguns especialistas na TV, quando vão falar, não precisa, porque é garantido. Né? Garantido é que a gente, né, vai morrer um dia. O resto, é melhor a gente ficar com as barbas de molho, né? Porque a coisa está feia. Tudo bem? Bom, a perícia médica, vamos falar rapidamente. A perícia médica é o serviço da Previdência Social mais utilizado, né? Não só para a Previdência, como para diversos outros serviços, como benefícios concedidos pela via judicial, como benefícios do LOAS e diversas outras situações que exijam perícia médica. Os benefícios por incapacidade necessariamente dependem de perícia médica. Ah, mas eu não estou conseguindo agendar a perícia. Então, entra na justiça que provavelmente você consegue o benefício. Tá certo? Por quê? Para eu conseguir um auxílio-doença, eu preciso passar pela perícia. Sem perícia, sem benefício. E se eles não estão marcando a perícia, eu não posso viver de ar, né? Viver de luz. Né? A gente ainda não consegue essa proeza. Né?
Fica no limbo, exatamente. Então, vejam, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez exigem perícia. Que outro benefício exige perícia? Aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do deficiente também exige perícia. Pensão por morte para dependente inválido ou deficiente também exige perícia para comprovar a invalidez ou a deficiência. Tudo bem? Então, a perícia ela é muito, muito útil. Com a Lei 13.135, até a Lei 13.135 de 2015, perícia só podia ser feita por perito médico do INSS. O cara que fez concurso para o INSS, para ser perito do INSS. A partir da Lei 13.135, eles criaram a possibilidade, na verdade é a volta ao passado, né, de haver peritos médicos conveniados, principalmente da rede pública, né? A preferência para os convênios é com a rede pública. Então, eles ainda estão providenciando, né, a passos de tartaruga, esses convênios, para conseguir fazer com que haja uma maior oferta de serviço pericial, né? Porque o número de peritos hoje é infinitamente menor do que a demanda. Então, a ideia com esses convênios é conseguir atender ao maior número de pessoas possível, né, dentro das necessidades de cada um. Então, os peritos judiciais são, porque a gente recebe a publicação, olha, passa esses peritos têm a ligação direta? Tem. Não todos, porque o judiciário também tem peritos próprios. Mas quando se trata de benefícios, eles dão preferência para os peritos do INSS, que também fazem o serviço para o judiciário. Tá? Então, não tem como escapar deles, né? Bom, aqui é tudo que eu já falei para vocês. Agora a gente vai falar de uma coisinha, ainda antes da gente entrar nos benefícios. É relativo ao CNIS. Quando eu ganho o número de inscrição do trabalhador, ou faço as minhas contribuições pelo número do PIS, isso vai alimentar o sistema com os dados que se referem a cada um dos segurados. Que documento, como se chama esse documento meu na Previdência Social? CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Sem estar previsto no CNIS, eu não consigo utilizar aquele período ou aquela contribuição. Precisa estar no meu cadastro. Aqui, sem isso, sem aposentadoria. Se você puxar o CNIS da criatura e lá não tiver nada, você pode chorar porque ela vai ter trabalho para se aposentar. Mesmo que tenha carteira. Isso. Aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para arrumar esse CNIS. Então vamos pensar assim. No CNIS da pessoa não consta nada, como se ela nunca tivesse contribuído. E ela tem a carteira lá cheia de trabalho. O que ela faz? O que uma pessoa normal acha? Ah, mas se eu for lá levar minha carteira, tudo bem, né? Não. Ah, se eu for lá levar minha carteira e ainda falar, não. E se eu for lá levar minha carteira e levar um amigo que trabalhava comigo? Não. E se eu for lá levar minha carteira, a rescisão e falar? Não. Eu preciso, para arrumar o meu CNIS, 3 provas materiais, 3 documentos. Mais uma testemunha, se for o caso. A testemunha você pode abrir mão, né? Eles não se importam. Veja, eu preciso de 3 documentos. Por exemplo, olerite, carteira de trabalho e a rescisão. Aí tudo bem. Só a carteira, nada feito. A justiça aceita só a carteira. Graças a Deus para nós, né? Para nós, quanto pior, melhor, né? A verdade é essa. Vamos falar a verdade. Então, se eu não tenho tudo isso, você já sabe que precisa ir para a justiça conseguir o benefício. Existe um procedimento no INSS chamado justificação administrativa. Que aí, com o indício de prova, por exemplo, só a carteira, o início de prova, material, mais 3 testemunhas, eles verificam se aceitam. Ai, nunca dá certo, viu, gente? Mas pula essa parte. Não grava não isso, hein, amigo? Eles juram de pé junto que isso dá certo, tá?
Existe esse procedimento? Existe, chama justificação administrativa, tá? Mas eu não recomendo, eu não faço, porque eu acho uma perda de tempo danada. A pessoa não pode esperar o restinho de vida para conseguir um benefício que ela tem direito e que normalmente quando ela está procurando é porque ela precisa, né? Porque quando a gente não está precisando, a gente nem lembra disso. E esse é o grande problema, porque se as pessoas tivessem o hábito, tivessem conhecimento das questões previdenciárias desde cedo, a gente planejaria, cuidaria para que todos os documentos estivessem sempre corretos, para que ao final tivesse tudo tranquilo para ser feito. Como a gente não se preocupa com isso, só vai pensar nisso no momento de se aposentar, aí a porca torce o rabo, né? Porque muitas vezes a empresa que você trabalhava fechou, né? Sumiu, faliu, as pessoas que você conhecia sumiram no mundo, os documentos o cupim comeu. E aí fica aquela situação que a pessoa não consegue comprovar, muitas vezes, o período que ela trabalhou. Portanto, para nós conseguirmos algum benefício, eu preciso ter as informações no tal do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E se eu não tiver... Aí eu falei que ia dar um intervalo às 10, né? Vocês já querem um cafezinho? Deixa eu só acabar o raciocínio, peraí. E se eu não tiver as informações nesse CNIS, eu não consigo nenhum benefício. Por isso, nós precisamos, a primeira coisa que a gente vai pedir para o nosso cliente é o CNIS dele, para nós conseguirmos analisar e ver se está tudo lá incluso ou não. Mas vamos tomar o cafezinho, a gente já volta com mais detalhes sórdidos. Isso, é na agência. Direto.